padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra do exército. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz, a amada Mãe Maria nos congrega aqui para que nós possamos proclamar a palavra e, abrindo o coração, acolhê-la com essa interpelação amorosa que Deus sempre nos faz, um alimento que não nos pode faltar, porque a palavra é a luz para nosso caminho e a lâmpada para nossos pés. Eu lembro aqui São Cipriano, ao falar da oração do Senhor, o Pai Nosso. Ele comenta, e vale a pena pensar, poderá haver oração mais espiritual que a nos foi dada por Cristo, se foi Ele que nos enviou também o Espírito Santo? E que oração poderá ser mais verdadeira aos olhos do Pai do que a que saiu dos próprios lábios do Filho, que é a verdade? Rezar de maneira diferente da que o Senhor nos ensinou seria não somente ignorância, mas também culpa, diz São Cipriano, como ele próprio advertiu dizendo: desprezais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Rezemos, portanto, irmãos e irmãs, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com as suas próprias palavras, fazendo subir aos céus e aos ouvidos de Deus a oração de Cristo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado irmão, amada irmã, a oração é a nossa força. Somos desafiados, porque muitas vezes não temos tempo e não dedicamos tempo à oração. Não dedicar tempo à oração diariamente para nós que cremos, para quem quer de fato ter uma vida sustentada, é um risco. Um risco de grandes fracassos, de perda de rumo, de perda de força. Por isso somos chamados a orar. Não a orar, diz o Senhor, multiplicando palavras, como fazem os pagãos. E nós precisamos cuidar disso, porque temos visto em muitos grupos cristãos a oração se transformar até em gritaria, em uma coisa que não se entende, quando na verdade a oração é a grande força de poder unir o próprio coração ao coração de Deus e estabelecer laços profundos de comunhão na família, na igreja, no ambiente de trabalho. O Senhor adverte: os pagãos pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, diz o Senhor. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Nós pedimos, precisamos pedir, mas o Pai sabe de que precisamos. Por isso, o mais importante é compreender a oração como esta experiência bonita, não apenas de conseguir coisas, o Pai sabe de que precisamos, mas como experiência bonita de poder viver numa modulação profunda, na condição de filhos e filhas com o coração do Pai. Por isso é que Ele nos ensina a dizer: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas ofensas, com o compromisso de perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Na verdade, oramos, amados e amadas de Deus, para termos a condição
de viver à altura da nossa dignidade, da dignidade que nos exige a experiência bonita de comunhão com os irmãos. Por isso o Senhor diz: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Precisamos, pois, orar. Orar, como comenta São Cipriano. Orar assim como dizemos: Pai nosso, por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos pão, porque Cristo é o pão dos que comem o seu corpo. Pedimos a dádiva deste pão todos os dias. Não aconteça que nós, que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia como alimento de salvação, sobrevindo a alguma falta mais grave, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste e venhamos a nos separar do corpo de Cristo, porque são suas as palavras: eu sou o pão da vida que desci do céu, se alguém comer deste pão viverá eternamente. Oramos para viver esta comunhão, que ela seja profunda em nós, supliquemos a Deus, porque é pela força da comunhão que nós superamos os desafios e abrimos caminhos novos para a nossa vida. Supliquemos esta graça, sobretudo a graça de perdoarmos-nos mutuamente. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.